Os Apalaches formam uma cordilheira que se estende por quase 3.200 quilômetros, de Terra Nova e Labrador, no Canadá, ao estado do Alabama, no sudeste dos Estados Unidos. Há mais de um século, essa imensidão vem colecionando histórias cabulosas e misteriosas, que vão de aparição de luzes a encontros com o pé grande. Vamos conhecer algumas dessas histórias e no final você me diz: tudo isso é mesmo verdade ou é apenas um amontoado de lendas? Point Pleasant, na Virgínia Ocidental, é praticamente o coração dos Apalaches. E é de lá que vem a nossa primeira história ou lenda, como alguns teimam em dizer. Em 12 de novembro de 1966, nas proximidades da comunidade de Clendenin, na Virgínia Ocidental, um grupo de coveiros estava realizando seu trabalho em um cemitério quando notaram algo incomum no céu. Uma figura de cor marrom, com o porte de um homem adulto, movia-se de forma ágil entre as árvores, saltando de galho em galho, até que de repente alçou voo e desapareceu no horizonte. No dia 15 de novembro, portanto 3 dias depois, 2 jovens casais disseram à polícia que viram uma criatura estranha humanoide, com olhos vermelhos e brilhantes, parada na beira da estrada do lado de fora da chamada Área TNT, que era o local de uma antiga fábrica de munições da Segunda Guerra Mundial. Eles descreveram essa criatura como um homem esguio de 2,13 metros de altura com enorme asas brancas, ultrapassando facilmente os 3 metros de envergadura. Eles, claro, fizeram o que qualquer pessoa em sã consciência faria. Saíram dirigindo o mais rápido que puderam, mas isso fica mais assustador. A criatura perseguiu o carro deles, que chegou a mais de 120 km por hora até os limites da cidade de Point Pleasant, o tempo todo fazendo sons estridentes horríveis. Alguns dias mais tarde, em Salem, um construtor chamado Newell Partridge foi despertado durante a madrugada por um som estranho vindo do exterior de sua casa. Ao investigar, munido de uma lanterna, ele direcionou o feixe de luz em direção ao barulho e se deparou com 2 enormes olhos vermelhos refletindo a luz. Assustado, ele rapidamente se recolheu para dentro. Na manhã seguinte, Newell percebeu que seu cachorro, um pastor alemão chamado Bandit, havia desaparecido e temeu que a criatura misteriosa pudesse ter levado seu fiel companheiro. Quando o jornal local relatou o incidente, começaram a surgir mais relatos de outros moradores dizendo ter visto essa estranha criatura alada. No entanto, nem todos estavam convencidos de que tal criptídeo existia, ou seja, estamos falando de uma criatura cuja existência é sugerida, mas não existem provas científicas que as comprovem. O biólogo de vida selvagem Robert L. Smith, da Universidade da Virgínia Ocidental, disse aos repórteres que esses avistamentos se encaixam na descrição de um guindaste de areia, uma ave típica americana que pode ser tão alta quanto um homem, com coloração vermelha ao redor dos olhos. Ele levantou a hipótese de que uma dessas aves pode ter vagado para fora de sua rota de migração típica, já que não é nativa daquela parte da Virgínia Ocidental. Mas a história do Mothman, ou Homem-Mariposa em português, não para por aí. Em 15 de dezembro de 67, a Silver Bridge, uma ponte suspensa concluída em 1928 que cruzava o rio Ohio, desabou no trânsito da hora do rush, resultando na morte trágica de 46 pessoas. 2 vítimas nunca foram encontradas. Embora a lógica diga que o desabamento da ponte foi o resultado mortal de má manutenção e esforço excessivo que comprometeram a construção da ponte, alguns afirmam que os avistamentos do Mothman estavam de alguma forma ligados à tragédia. Dizem que pouco antes da queda, moradores teriam visto o Homem-Mariposa no alto da ponte e então por isso atribuíram o desastre ao aparecimento da criatura. A foto que você vê na tela teria sido tirada por um morador antes do desabamento e supostamente mostra algo sobrevoando a ponte.
Foi a partir desse evento que a aparição do Homem-Mariposa passou a ser considerada um presságio de um desastre. Entre 1966 e 67 foram ouvidos mais de 100 relatos acerca do Homem-Mariposa. Mas isso não fica apenas no passado e nem só em um território americano. Um pouco antes do acidente nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, em 86, uma criatura alada foi vista por alguns moradores de Pripyat e algumas regiões vizinhas. Em 99, antes do atentado em Moscou, também houve relatos de aparições do homem-borboleta, como os russos chamavam na época. Também foram relatados avistamentos em Nova York durante o ataque às Torres Gêmeas, no México, em 2009, antes do início da pandemia de H1N1, e no Japão, antes do desastre nuclear de Fukushima, em 2011. Em 2006, um homem chamado Awohali relatou que ele e seu filho foram atacados por uma criatura enquanto viajavam por uma estrada próxima à cidade de La Crosse, Wisconsin. Awohali descreveu uma criatura como tendo uma boca imensa, olhos do tamanho dos faróis de um carro, asas presas ao corpo e um pelo de cor marrom acinzentado. Após a criatura desaparecer, um grito alto e ensurdecedor ecoou, afetando tanto Awohali quanto seu filho, a ponto de o garoto sair do carro para vomitar. Dias depois, Awohali retornou ao local e encontrou a carcaça de um cervo que parecia ter sido devorado por um grande predador. Em 2009, o fotógrafo Lamont Greer estava capturando imagens de uma ponte em Sacramento, Califórnia, quando avistou o suposto homem-mariposa no topo de um dos pilares da ponte. Lamont tentou tirar uma foto da criatura, mas ela saltou e voou antes que ele pudesse registrar o momento. Entre 2011 e 2017, pelo menos 55 pessoas afirmaram ter visto o Homem-Mariposa em Chicago, a terceira maior cidade dos Estados Unidos. Um dos avistamentos mais intrigantes ocorreu durante um eclipse solar em 2017, quando um homem, cuja identidade permaneceu anônima, estava observando o evento da Northern Island. Ele ouviu um grito estridente e, ao olhar para o céu, viu uma figura enorme sobrevoando as docas de Burnham Harbor. Segundo ele, parecia um morcego gigantesco, mas com braços e pernas que se assemelhavam aos de um ser humano. Em 2016, um morador de Point Pleasant estava dirigindo pela State Route 2 quando avistou algo saltando de árvore em árvore. Intrigado, ele parou o carro para tirar algumas fotos. Em uma delas, é possível ver uma criatura alada com suas asas abertas. O homem, que recentemente havia se mudado para a cidade e desconhecia a lenda local, ficou ainda mais assustado ao perceber o que havia fotografado. Os relatos repercutiram tanto que a cidade de Point Pleasant acabou se tornando um ponto turístico. Até uma estátua foi erguida em uma das ruas da cidade. O que será esse homem-mariposa? Uma criatura extraterrestre, um anjo ou, quem sabe, um dos vigilantes citados na Bíblia? Qual é o motivo para ele aparecer antes de uma tragédia? Um aviso? Ou, como dizem os céticos, tudo não passa de uma histeria coletiva? Eu sei que são várias perguntas, mas é para isso que os mistérios servem, nos encher de dúvidas. Ao longo dos séculos, diversas culturas indígenas da América do Norte narraram a lenda de uma criatura imponente e peluda que vaga pelas florestas. Aqueles que afirmam ter visto esses seres, meio macacos e meio humanos, descrevem-nos como tendo entre 2,4 e 3,6 metros de altura, cobertos por pelos escuros, geralmente marrons ou pretos. Alguns os conhecem como Sasquatch, mas nos Estados Unidos são mais conhecidos como Bigfoot ou Pé Grande. A lenda do Pé Grande nas regiões da América do Norte e dos Apalaches é anterior à fama recente do nome. Em 1958, no condado de Humboldt, Califórnia, um operador de escavadeira chamado Jerry Crew encontrou um conjunto de pegadas enormes, semelhante às humanas, na Floresta Nacional Six Rivers.
Ao compartilhar essa descoberta intrigante com seus colegas, Jerry descobriu que outros na área também haviam encontrado pegadas gigantes, e recentemente. Decidido a divulgar essas descobertas incomuns, Jerry contatou o jornal local. E como era de se esperar, a notícia se espalhou rapidamente. A mídia, de forma criativa, apelidou a criatura de Pé Grande e o nome pegou desde então. Embora a maioria dos avistamentos da criatura nos Estados Unidos se concentrem na região do Noroeste Pacífico, os Apalaches também têm sua parcela de supostos encontros. Nas Montanhas Apalaches, há relatos de avistamentos do Pé Grande desde Adirondacks, em Nova York, até as montanhas Blue Ridge, no norte da Geórgia. Talvez assim como muitos de nós que apreciamos a tranquilidade da floresta, o Pé Grande esteja apenas em busca de paz e sossego e, quem sabe, fugindo, do barulho dos humanos. Um dos casos mais recentes de avistamento desta criatura ocorreu na Floresta Nacional de Apalachicola, na Flórida, em 2009. Dustin Tedhope não era o tipo de pessoa que acreditava nessas histórias de Pé Grande, mas houve o dia em que o ceticismo se tornou crença na vida do caçador. Naquele dia, durante uma incursão pela floresta e armado com seu rifle, Tedhope avistou algo entre as árvores que o fez parar e observar por algum tempo sem ser notado pela criatura. Segundo ele, a criatura tem focinho e orelhas que ficam de pé ou deitadas, e tem uma certa semelhança com o lendário lobisomem. Depois da experiência que teve, Tedhope juntou-se a alguns amigos e criaram um grupo de caçadores estudiosos do Bigfoot. Eles instalaram câmeras automáticas por diversos lugares do Parque Nacional, a fim de obter imagens e provar para o mundo que o Pé Grande existe e convive conosco. Ele até lançou um livro intitulado A Verdadeira História Eu Encontrei o Pé Grande, disponível em algumas livrarias online. Diz aí pra gente, hein? Você acredita que isso possa ser verdade? E que criaturas, meio homem, meio macaco, possam estar convivendo conosco em pleno século XXI? Um dos mais intrigantes mistérios que aparecem nas Montanhas Apalaches, sem sombra de dúvida, são as luzes da Brown Mountain, ou Montanha Marrom, para facilitar o nosso entendimento. À medida que o sol se põe atrás dos altos morros, esferas reluzentes surgem no horizonte, em meio às árvores, para simplesmente desaparecerem alguns segundos depois. O que podem ser aquelas luzes? Por décadas, houve relatos esporádicos dessas estranhas luzes, parecidas com estrelas que aparecem do nada na Montanha Marrom, que está localizada no condado de Burke, Carolina do Norte. Alguns dizem que essas luzes se movem bem devagar, enquanto outros relataram que elas fazem movimentos rápidos como fogos de artifício. Pessoas que testemunharam esse fenômeno dizem que elas parecem orbes brilhantes e são tipicamente azuis, vermelhas, laranja ou brancas. Apropriadamente, essas luzes misteriosas são amplamente conhecidas como as luzes da Montanha Marrom. O primeiro avistamento dessas luzes já é curiosamente motivo de debate. Alguns datam o primeiro avistamento registrado em 1771, quando o engenheiro alemão John William Gerhard de Bram escreveu sobre as luzes em seu diário, enquanto outros dizem que as luzes foram vistas pela primeira vez no início dos anos 1900. Já o curador dos arquivos Campbell, Dr. Jonathan Young, diz que há relatos de comunidades indígenas que datam do século XIII. Bom, seja qual for o caso, as luzes causaram tanto rebuliço na virada do século XX que o governo americano se envolveu para investigar a origem das luzes. No entanto, após a conclusão da investigação em 1922, concluiu-se que as luzes da Montanha Marrom não eram nada mais do que luzes distantes de trens, que passavam ao largo da montanha. Os céticos dizem que isso nada mais é do que o trabalho de contadores de histórias que desejam distorcer a história para que os avistamentos sejam anteriores à eletricidade na área, o que desacreditaria a teoria do trem do governo. Portanto, essas pessoas dizem que os primeiros avistamentos devem ter sido no início dos anos 1900. Os céticos também argumentaram que Bram
pôde nunca ter visitado a Carolina do Norte, então não há como ele ter visto as luzes. Mas o que é especialmente estranho sobre as luzes da Montanha Marrom é a consistência e a natureza contínua dos avistamentos. Algumas pessoas ainda afirmam vê-las até hoje. Don Catton, astrônomo e astrofísico da Appalachian State University, em Bonn, Carolina do Norte, tem trabalhado nas luzes de Brown Mountain há muitos anos. Ele possuía um arquivo sobre as luzes desde que se mudou para a região em 1981, mas não havia feito nada ainda a respeito. Até um aluno do seu curso, introdutório de astronomia, afirmar ter visto as luzes e as filmado. A partir disso, junto ao seu aluno, Catton começou a visitar frequentemente a montanha, a fim de ter algum vislumbre das tão faladas luzes. Ele insistiu em participar disso porque tudo que envolve paranormalidade, para ele, precisa ser explicado. Até então, Catton estava pessimista e por vezes cínico ao se referir às luzes. Mesmo assim, ele continuava recebendo e-mails de pessoas relatando terem visto tais luzes na Montanha Marrom. Devido a isso, ele e seu aluno continuaram com as buscas. A eles juntaram-se mais alguns alunos da universidade e a ideia foi instalar câmeras em diferentes pontos da montanha. Mas não foi tão fácil quanto possa parecer de início. Eles gravaram na região por quase 5 anos todas as noites, sem que nada surgisse em frente às câmeras. Até que vemos que, em primeiro plano, vem a montanha, e mais à frente, as luzes da cidade. Acima dessas luzes é o que o orbe surge. Catton diz ter estudado esse vídeo horas a fios, tentando decifrar o que poderia ser aquela luz. Talvez um farol? Mas não havia nenhum farol na região, portanto essa ideia foi descartada logo de imediato. Uma estrela seria a primeira depois do Sol a ser vista com aquelas dimensões, a não ser que ela estivesse em um momento de explosão, o que também não aconteceria dessa forma. Um meteoro, então. Para Catton não é possível que um meteoro fique parado no céu. Deveria pelo menos estar deixando algum rastro, o que não aconteceu. O fato é que aquele orbe brilhava intensamente e então se apagava. E isso continuou por cerca de 20 minutos, sem que a luz se movimentasse para qualquer direção. Ela permaneceu fixa em sua posição e intermitente por todo esse tempo até sumir por completo. Há um outro caso intrigante que relaciona as luzes a seres alienígenas, como o relatado por Ralph Lyell, que acabou se tornando um ícone local, quando o assunto são as luzes da Montanha Marrom. Vejam só que história fantástica. Na década de 60, os avistamentos de OVNIs na América atingiram um ponto crítico, e os orbes luminosos de Brown Mountain não eram nem de longe tão fantásticos quanto os casos estranhos que surgiam em todo o país. Betty e Barney Hill haviam sido abduzidos por alienígenas no seu carro em New Hampshire. 6 estados testemunharam um objeto flamejante do espaço sideral cair em Kecksburg, na Pensilvânia, e policiais de Ohio estavam perseguindo discos voadores por várias fronteiras estaduais. Enquanto todos esses relatos espetaculares de testemunhas oculares estavam ganhando destaque na imprensa nacional, um relato particularmente estranho conseguiu passar despercebido. Alguém havia sido abduzido pelas luzes de Brown Mountain e até retornou com evidências de sua provação. Um corpo alienígena mumificado. Durante a maior parte de sua vida, Ralph Lyell foi um discreto vendedor de imóveis em Hickory, Carolina do Norte, cuja aventura mais emocionante foi uma candidatura ao Congresso em 1948. Então, em 1961, ele ouviu falar das misteriosas luzes da montanha na Linville Gorge e decidiu investigar os relatos por conta própria. Após várias expedições às montanhas, ele, assim como os pioneiros antes dele e os nativos americanos antes deles, testemunhou os orbes luminosos atravessando a floresta.
Segundo Lyell, o orbe luminoso se movia para frente e para trás, às vezes lentamente, às vezes em alta velocidade. Em suas anotações, ele descreveu as seguintes características do objeto. É de 3 a 4 metros de diâmetro, quase um círculo perfeito. Tem um centro marrom que não parece sólido. A forma do centro marrom é como um besouro rola-bosta, mas sem cabeça, de pé na extremidade traseira. Não toca o chão, mas está suspenso no centro da bola luminosa. Parece ter mãos ou antenas saindo de cada lado. A diferença entre as observações de Lyell e das demais testemunhas é que, na maioria das vezes, foram relatados apenas avistamentos, próximos ou distantes do observador. Já no caso de Lyell, enquanto ele observava o objeto pairando a uma curta distância, ele sentiu algo estranho e entorpecente se espalhar pelo seu corpo, uma sensação que ele descreveu como estar sendo escaneado. Logo depois, o orbe luminoso volta ao que estava fazendo, flutuando lentamente para dentro das árvores. Em vez de se virar e correr para a segurança, Lyell escreveu que sentiu-se compelido a seguir a anomalia na floresta. Após perseguir a luz radiante pelo vale, Lyell a viu entrar rapidamente em uma caverna que surgia da base de Brown Mountain. Enquanto ele entrava cautelosamente, observou uma rocha deslizar, similar a uma porta de correr, permitindo que a luz passasse. E antes que a estranha porta se fechasse, Ralph escorregou por ela e se encontrou dentro de um labirinto de túneis cintilantes e cristalinos que haviam sido esculpidos com precisão a laser. Ao longe, ele podia ver o brilho de uma luz intensa. Ao chegar à fonte da luz, ele se encontrou em uma câmara enorme onde ouviu uma voz se dirigir a ele. Parecia vir do orbe que ele havia seguido até a caverna. Então ele ouviu claramente: "Não tema, não há perigo aqui." Ele sentou-se em um assento que lhe foi oferecido e a voz continuou a se apresentar como uma forma de vida baseada em gás do planeta Vênus. Ela compartilhou com ele o segredo da humanidade: que os seres humanos não se desenvolveram na Terra, mas vieram do planeta P1, que foi destruído em um terrível acidente que envolveu a divisão do elétron. A voz ainda alertou Lyell de que a humanidade estava se aproximando de um ponto em sua evolução em que poderiam cometer o mesmo erro novamente. E cabia a Lyell alertar a humanidade sobre o perigo em que se encontravam, e se ele falhasse, os venusianos não teriam outra escolha senão destruir a humanidade para o bem do planeta. Lyell foi então instruído a seguir seu caminho, mas se ele conseguisse manter a boca fechada sobre a entrada secreta da caverna, ele poderia retornar e ser recompensado com ainda mais segredos do universo. E foi o que aconteceu semanas depois. Todo aquele tempo, ele se manteve calado, segurando firme para não contar sua experiência para ninguém. E o presente que recebeu por isso foi algo que, sinceramente, muitos ufólogos pagariam horrores para ganhar. A mesma voz que lhe falara antes na caverna agora dizia que, se ele quisesse, poderia entrar em qualquer uma das naves que eles mantinham na montanha para conhecer o planeta natal deles, Vênus. Lyell aceitou a viagem sem hesitar e, com o orbe flutuante como seu companheiro, ele entrou na máquina e foi lançado às estrelas na velocidade da luz. De acordo com os relatos que ele deu na época, ele não só foi bem recebido, como também teve um contato bem próximo com uma das mulheres venusianas. Mas havia mais. Ele foi instruído a espalhar mensagens sobre os perigos da divisão do elétron. Quando ele foi conduzido de volta pelas cavernas da montanha, no caminho, ele descobriu o corpo mumificado de uma pequena criatura humanoide. Ele tinha apenas alguns metros de altura, uma cabeça grande e redonda, e seus braços esguios eram quase do comprimento de seu corpo. Quando Ralph perguntou sobre o ser morto, o orbe brilhante respondeu que ele estava livre para removê-lo, pois serviria como prova de sua jornada. Ralph Lyell fez o que lhe foi sugerido. Além de manter o corpo em sua loja devidamente protegido, ele também começou a escrever um livro contando sua aventura e a mensagem que ele ficou incumbido de transmitir à humanidade. Mas seus relatos e a provável múmia alienígena exposta em sua loja chamaram a atenção de muita gente, inclusive do governo americano. Agentes da CIA passaram a fazer frequentes visitas a Ralph. Além de abordar
os pesquisadores que procuravam pelo lojista a fim de conhecer sua história e ver a tal múmia. Um famoso ufólogo americano da época, Alan Greenfield, esteve na cidade para entrevistar Lael. Mas antes mesmo que pudesse se encontrar com o comerciante, foi procurado por um homem vestido de terno preto que lhe disse aleatoriamente que Ralph Lael era um fabricante ilegal de bebidas e que não era confiável. Descobriu-se mais tarde que não só este homem intercedeu contra, mas todos os demais agentes, todos eles vestidos de preto, se aproximavam dos pesquisadores e difamavam Lael como podiam. Em seguida, passaram a espalhar que a múmia de Lael não era autêntica e que ele só queria fama e dinheiro. Em 30 de junho de 78, em Catawba, Carolina do Norte, aos 69 anos, Ralph Lael morreu. Pouco depois de sua morte, sua loja foi demolida e sua história sobre venusianos e bases alienígenas em cavernas foi quase totalmente esquecida. Assim como o corpo do alienígena morto que ele havia mantido trancado em sua loja por uma década. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com a múmia extraterrestre. O corpo simplesmente desapareceu. O que é que você acha que acontece nos Apalaches? Tem coragem de pesquisar por conta e riscos próprios? Te confesso que eu fiquei curioso. Até a próxima.